Olá para você que já está aí a postos para ouvir a mensagem da palavra de Deus, meu muito obrigado, e peço que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra possa fazer mudança na sua vida e possa trazer edificação espiritual. Quem está falando é a Laíde Sander da Silva. Eu já peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e para você acionar o sininho. A palavra que eu quero ler hoje encontra-se no livro de Mateus, o capítulo 3, o versículo 1 e o 2 e parte do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O aparecimento de João foi um ressoar repentino da voz de Deus. Naquela época, os judeus tinham consciência de que os profetas já não falavam havia 400 anos. 400 anos que Deus não falava com o povo através de profeta. E aí aparece então João Batista falando de arrependimento. Interessante que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, deixou o povo fazer o que bem queria, viver do jeito que ele queria. Mas Deus, que é zeloso, e Deus que tinha um plano de salvação e que ama o ser humano, ele continuou da onde ele parou. Ele parou falando de arrependimento. E agora, quando ele começou falando de arrependimento. Tanto que João Batista diz assim no versículo 2: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E o arrependimento é necessário na nossa vida. Para entrarmos no reino de Deus, é necessário que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós confessamos os nossos pecados, para que então nós possamos ter direito ao reino de Deus. João Batista, ele falava a tempo e a fora de tempo, e ele não tinha medo de falar. Ele falava para reis, como ele falou para Herodes, ele falava para os saduceus, para os fariseus, para os dirigentes religiosos e para as pessoas comuns que estavam afastadas de Deus. João Batista, ele falava para o Estado, para religiosos e para as multidões. E o arrependimento é necessário na nossa vida. Assim também é necessário no reino de Deus. Quando nós temos algum problema, talvez entre esposo e esposa, entre um casal de namorado ou até mesmo entre amigos, quando acontece alguma coisa, acontece uma discussão, acontece uma mágoa, para se reconciliar é necessário que a pessoa se arrepende e que uma das partes venha pedir perdão. E que ela venha mudar e não fazer mais o que ela fez, para poder receber o perdão e para aquela amizade, para aquele relacionamento continuar novamente numa boa e felizes. E assim é necessário no reino de Deus. O reino de Deus é necessário que nós nos arrependemos. E no versículo 8 ele diz: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por que João Batista falou isso? Porque o povo vinha até João Batista fingindo que estava arrependido, mas não estava arrependido. Só que João Batista era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de ousadia, cheio de coragem, usado por Deus. Ele conhecia os corações e os pensamentos, assim como Deus está conhecendo hoje os nossos corações e os nossos pensamentos. E Ele está convidando-nos a se arrepender dos nossos pecados e a ter uma mudança de vida, porque o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está aqui na terra e nós precisamos então entrar nesse reino. João Batista veio, pregou, falou, ensinou, mas foi morto. Só que a palavra de Deus não parou por aí, os planos de Deus não parou por aí, ele continuou. Agora veio o próprio Jesus. No livro de Marcos, o capítulo 1, versículo 14, versículo 15, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, e aí depois ele veio morrer, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: O tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no evangelho. Quer dizer, João Batista disse que era para se arrepender porque o reino dos céus estava próximo. Agora Jesus já veio e disse que o tempo estava cumprido e que era necessário se arrepender e que era necessário crer no evangelho. No livro de Lucas, o capítulo 5 e o versículo 31 e o 32, Jesus também fala dessa forma. E Jesus respondendo disse-lhe: Não necessito de médicos sãos, mas sim os doentes.
eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus continuou a falar de arrependimento. É necessário que nós nos arrependemos dos nossos pecados. João Batista veio, Jesus morreu, foi para a glória, mas os ensinamentos do Senhor não se deram por fim. Ele continuou, aí veio os discípulos. No livro de Atos, o capítulo 2 e o versículo 38, o apóstolo Pedro ensinando o povo e diz: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então João Batista disse que o reino estava próximo. Jesus disse que o tempo estava cumprido e precisava se arrepender e crer no Evangelho. E agora Pedro vem e diz que arrependei cada um e que sejam batizados, para que os pecados fossem encobertos, fossem apagados, e para que o Espírito Santo então viesse sobre a pessoa. Então, para nós termos o Espírito Santo, é necessário que nós nos arrependemos, que nós creiamos no Evangelho e que nós então aí podemos ter o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro continuou ainda falando no livro de Atos 3:19. Ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, e venha assim tempos de refrigério pela graça do Senhor. Então agora o Evangelho continua sendo pregado e ele diz que tem que arrepender e tem que se converter para que os pecados sejam apagados e para que daí então viesse o tempo de refrigério da graça do Senhor. Porque hoje as pessoas elas pensam assim: não, nós estamos vivendo na graça. Nós estamos vivendo na graça. Nós estamos vivendo na graça para aquele que se arrepende, para aquele que se converte, para aquele que confessa os pecados, que os pecados são apagados e que então aí vem o refrigério e vem então a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. No livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3 e o versículo 39 ao 42, Jeremias escreveu assim: Por que se queixa o homem vivente? Queixa cada um do seu pecado. Esquadrinhemos os nossos caminhos e promovemo-los, e voltemos para o Senhor. Levantamos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu nos perdoaste. Então Jeremias aqui, ele estava falando para o povo, dizendo para o povo, do que se queixa o homem? Que o homem deveria se queixar dos seus pecados. E foi esse o ensinamento que João Batista veio anunciando, que Jesus veio anunciando, que os discípulos anunciaram também e que continua sendo anunciado até os dias de hoje. Mas no livro de João, o capítulo 8 e o versículo 11, Jesus disse assim: disse-lhe Jesus à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse a mulher: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Vai e deixa a sua vida de pecado. Então Jesus ele não veio para condenar. Jesus ele veio para salvar. E ele está te convidando hoje a deixar a sua vida de pecado. Você tem que deixar a sua vida de pecado. Você tem que se arrepender porque o reino de Deus já veio, já está posto. E o Senhor Jesus, ele quer estender a mão para você. E ele quer que você encontre essa salvação. Quando João teve aquela visão na ilha de Patmos e que ele escreveu a carta para a igreja de Pérgamo, ele disse assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então quer dizer que o arrependimento, ela foi pregada em todo o tempo do Senhor, em todo tempo existente do Senhor foi pregado o arrependimento e vai continuar até o dia da volta do Senhor Jesus. Ele está dizendo que nós temos que se arrepender dos nossos pecados e se voltar para Ele. Então aqui no livro de Apocalipse ele disse que Deus, ele repreende aquele que ele ama. E que era para a pessoa ser zelosa e cuidadosa. E era para ela se arrepender dos seus pecados para ter esse encontro maravilhoso. Essa cidade maravilhosa que eu já falei aqui num outro dia. De que Deus tem preparado para nós.
No livro de Provérbios, no capítulo 1 e o versículo 23, olha só o que o rei Salomão escreveu. Ele diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, e abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Que versículo bonito esse aqui, né? Convertei-vos pela minha repreensão. Primeiro tem que converter pela repreensão do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui que o povo estava em pecado. Ele disse aqui no livro de Lucas, no capítulo 5 e o versículo 32, ele diz assim: eu não vim buscar os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, mas sim para os injustos. E aí Deus agora está dizendo aqui, ó, convertei, pois, pela minha repreensão, e abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Você quer ter o Espírito Santo de Deus? Você precisa se arrepender. Você quer conhecer a palavra de Deus? Você precisa se arrepender. Você precisa conhecer que você é um pecador. Conhecer que você não pode se salvar, mas sim através de Jesus. E Jesus, ele está te convidando hoje a deixar a sua vida de pecado, porque ele tem coisas novas e coisas lindas para fazer na minha vida e na tua vida. E é essa palavra que eu tenho para você nesse dia. E espero que você medite bastante nessa palavra, que você pense bastante sobre isso e que você tome uma decisão. E a melhor decisão é seguir o Senhor Jesus. Eu quero agradecer você e eu quero orar com você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Estamos aqui falando da Tua palavra, Senhor. Nós vimos, Deus, que desde o início, Senhor, Tu sempre vem falando ao povo de arrependimento, que é necessário que nós se arrependemos, Pai. João Batista, ele dizia que o reino de Deus estava próximo. Jesus disse que o reino já estava cumprido, que era necessário se arrepender e crer no Evangelho. Ele disse que ele não veio buscar os sãos, mas sim os doentes, porque ele reconhecia de que o povo, que o ser humano, ele estava doente no pecado e ele precisa de arrependimento e precisa do Senhor Jesus para se salvar. Tu falasse para aquela mulher que ela deveria de ir, que tu não condenavas ela, mas que ela deveria de deixar a sua vida de pecado. É o que tu falas para nós nesse dia, que nós devemos de deixar a nossa vida de pecado, porque tu tens algo maravilhoso para nós, Pai. Senhor, essa pessoa que está ouvindo, Pai, ajuda ela, Senhor, a se arrepender, que ela possa se arrepender dos seus pecados, que ela possa tomar uma decisão na sua vida, Senhor, de te servir, Pai. Ó Deus amado, no nome de Jesus, abençoa essa vida, encoraja ela, Senhor, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Ajuda, Senhor, ela te servir a seguir os teus caminhos, para que naquele dia nós encontramos todos contigo lá no céu. É o que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém.